Lucas capítulo 23, versículo 42 diz assim: E disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O conhecido conferencista e pastor Alejandro Bulhon conta que certa vez conheceu um homem de nome Andrés em uma das cidades mais violentas do mundo. Andrés tinha uma reputação muito ruim. Havia passado vários anos na prisão, pagando por seus crimes, e foi na prisão que ele conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Numa noite gelada, numa noite de inverno, Andrés estava morrendo, tremia de frio, quase congelado, esperando a morte. E nessas condições, ele ouviu o pastor Bulhon pelo rádio, que era de um companheiro de cela. Naquela noite, o Espírito de Deus tocou o seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes sobre Jesus, mas acreditava que religião era apenas para pessoas fracas. E ele sempre havia sido uma pessoa bastante corajosa. Armado até os dentes, trouxe para si muita dor. Trouxe dor também para muitas pessoas ao seu redor. Havia se tornado mau, havia se tornado uma pessoa cruel. Ele escolheu o caminho do crime quando era apenas um adolescente. E lá havia culpado a sociedade por não ter lhe dado outro caminho de escolha. Naquela noite, porém, ele morria pouco a pouco e aquilo o assustou. Na penumbra de sua agonia, compreendeu que Deus o amava e que queria dar-lhe também um novo coração. Ele implorou, clamou a Jesus, clamou por uma segunda chance e assim adormeceu. Na manhã seguinte, quando deu por si, viu o sol entrando por uma janela. Ele estava numa enfermaria, na enfermaria da prisão, medicado, sendo tratado. Os raios de sol eram insistentes, apesar da forte neblina. E Andrés cita: Eu estava vivo, não havia morrido. Aquilo para mim significava que Deus estava me dando uma segunda chance. Quando Cristo, no exato momento de sua morte, há mais de 2000 anos, estava pregado na cruz, um ladrão também foi tocado pela cena de sua agonia. O ladrão sabia que tinha que morrer, que era consequência do seu pecado, era consequência do seu crime. Ele havia pecado, vivera uma vida de desobediência, havia rejeitado o amor, o conselho divino. Mas o sofrimento de Jesus tocou naquele momento o coração daquele ladrão. E no último minuto de sua vida, aceitou a morte de Cristo como a morte de proporções eternas em seu lugar. Desde então, desde a morte de Cristo na cruz, e ao longo de toda a história, milhões de pessoas têm sido transformadas por Cristo. Mas todos, de uma forma ou de outra, tiveram de, em algum momento, aceitar esse sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele se torna inútil sem uma aceitação pessoal. A cruz é um monumento à misericórdia e graça de Jesus. Por sua misericórdia, Deus não nos dá a morte que merecemos, mas por sua graça nos dá a vida que não merecemos. Vou até repetir. Por sua misericórdia, Deus não nos dá a morte que merecemos. O salário do pecado é a morte. Mas por sua graça, nos dá a vida que não merecemos. Então não viva hoje sem se lembrar que, certa vez, um ladrão, em tais condições, disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E dessa maneira, o seu coração foi salvo. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você. Nesta semana um pouco reduzida, e para mim um pouco mais reduzida, porque afinal de contas, estou entrando de férias, vou tirar alguns dias, devo retornar no dia 28 de novembro de 2022. Deixo aqui meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e meu desejo de que a gente possa se reencontrar nesse dia 28 com a graça do nosso Deus. Grande abraço, até lá!